Como está a sua linguagem virtual e real? Muitas vezes nas redes sociais você diz algo, é interpretado de outra maneira e a briga começa. Eu converso sobre agressividade, linguagem virtual e real com o Master Coach Augusto Almeida. Augusto, hoje as pessoas estão não só externando afetividade pelas mídias sociais, pelas redes sociais, mas sobretudo a agressividade. Hoje as redes sociais potencializam muito a comunicação, contribuem muito. Pessoas aproveitam as redes sociais para potencializar seus negócios, demonstrar afetividade, carinho, mas infelizmente as pessoas hoje demonstram nas redes sociais a falta de afeto, a falta de empatia. Cada vez mais eu percebo pessoas justificando um senso crítico, onde muitas vezes medem as pessoas com suas regras e seus valores, e nisso faz com que ela passe a ser agressiva no dia a dia. A agressividade traz maiores públicos, fomenta a visualização, fomenta os acessos, porque as pessoas se identificam, infelizmente. E tem até uma frase, né, de domínio público, uma frase assim que circula muito que diz que a gente tem duas tendências dentro da gente. Quem que a gente alimenta mais, né? Já alimentar mais o lado afetivo ou o lado agressivo? E quanto mais eu alimento essa agressividade, mais agressivo eu fico e eu vou compartilhando isso. Isso mesmo. Isso lembra a história dos lobos, né? Dos lobos, isso. Qual lado que eu venho alimentando ultimamente? E quando eu falo em rede social, quando eu falo em comunicação, quando alguém fala assim, tal pessoa fez com que eu sentisse raiva. Aí como coach eu sempre questiono, será que foi a pessoa que fez com que você sentisse raiva? Ou de fato a raiva já estava instalada em você e assim precisou somente um gatilho e uma situação para que você de fato externasse quem você é de verdade? No coach, a gente também tem ferramenta para lidar com raiva, por exemplo, na psicologia temos, né? Mas no coach também? Tem sim. A gente trabalha muito a questão na essência do coach, trabalhando o Self 1 e Self 2. O Self 1 é o eu sabotador, que são os anseios, que são as tristezas, as ansiedades, os sentimentos, que a gente vai... Bons ou mais ruins? Bons. Os sabotadores? Os sabotadores são sentimentos ruins. E o Self 2 são sentimentos bons. A questão é que o que eu vou passando no decorrer da minha vida tende a alimentar este Self 1, que é o Self ruim. Então, o que eu preciso para evitar isso? Criar um distrator, que assim faz com que eu passe a me controlar muito mais. Então, às vezes a mágoa, ela é mais presente ou mais forte do que uma alegria vivida num relacionamento. A pessoa viveu várias alegrias e muitas vezes a mágoa foi mais marcante do que aquela alegria. Depende da pessoa. Igual no último trabalho que eu fiz com um grupo, onde eu faço uma atividade chamada autofeedback, que eu trago algumas perguntas de reflexão do passado. E muitas das vezes a resposta que eu tenho dos participantes é muito mais fácil responder as perguntas ruins. Porque inconscientemente ficou instalado aquela mágoa, aquela tristeza e aquela angústia. E essa mesma mágoa e tristeza que eu transfiro numa comunicação, quando eu sou hostil ao falar com alguém. E nas redes sociais eu transfiro essa hostilidade também. A gente percebe, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp hoje é inevitável, caminho sem volta, as pessoas fazem negócios pelo WhatsApp, resolvem tantas questões do dia a dia, fazem pedidos. Hoje a gente vai pedir um sanduíche, você pede pelo WhatsApp. Mas também as relações afetivas. Tem pessoas que começam a namorar pelo WhatsApp, terminam pelo WhatsApp, ficam sabendo da traição por WhatsApp. Então, o WhatsApp, num campo afetivo que em tese deveria ser tanto corpo a corpo, acaba transferindo também para essa internet. Mas esses filmes que a gente assistiu um tempo atrás parecia tão distante, mas cada vez mais próximo. Hoje as pessoas confundem praticidade com comodidade. Às vezes é muito mais fácil sentar com seu parceiro, com sua parceira, conversar, discutir a relação, alinhar. Mas as pessoas dizem que não tem mais tempo para isso. E acabam utilizando essa ferramenta que seria para aproximar pessoas, para distanciar pessoas. E quando eu falo em WhatsApp, nós precisamos entender que existem algumas regras na utilização das redes sociais. Quais? Que aí entra no termo chamado netiqueta, que é a etiqueta na internet, que são as práticas de bons modos. Então as pessoas passam a escrever em caixa alta, caps lock. E segundo as regras diz que quando você escreve em caixa alta, você está com raiva, você está gritando. Mas a pessoa fala assim, mas eu queria chamar a atenção. Uma coisa era a sua intenção, outra coisa é o que você
transmitiu de informação. E aí onde acaba gerando os conflitos na comunicação. O horário de se falar em WhatsApp também deve ser observado. Porque o WhatsApp a gente acaba ficando... Fala quando você percebe que estou falando um horário inadequado, que antigamente, né? Que antes do WhatsApp a gente não fazia cometia essa delicadeza. Interessante. Quando se fala em coach de gestão de tempo, nós olhamos muito para a questão das redes sociais. O quanto eu gasto meu tempo com rede social. Quando você diz gasto o meu tempo com redes sociais, é preciso também discernir o tempo que eu estou ali trabalhando, eu estou ali no entretenimento ou só navegando. Isso mesmo. Se você utiliza as redes sociais para trabalho, entende que você vai utilizar por um tempo maior. Uhum. Mas quando você utiliza para fins de lazer... Distração. Isso. O quanto essa rede social está tomando o seu tempo. Você poderia estar com seu familiar, com seus amigos, aproveitando melhor o corpo a corpo, o tete a tete. Você, né, que estuda e trabalha com gestão de tempo, quando a gente para uma produção de algo para ir para uma rede social e volta, eu tenho uma perda na minha produtividade? Depende. Ou eu descanso meu cérebro? Tem duas situações. Quando você vê que não está mais produzindo o suficiente, que já está cansativo, é importante você dar esse tempinho do seu cérebro para ele oxigenar e refletir melhor, pensar melhor. E assim acaba tendo mais produtividade. Mas a questão é quando você parte para as redes sociais para gerar um descanso, porém você esquece de voltar para o trabalho. E aí, onde o que era importante passa a ser urgente. E o que é urgente acaba gerando estresse. E esse mesmo estresse vai impactar na nossa comunicação e no que a gente posta nas redes sociais no dia a dia também. E aí eu percebo muitas pessoas angustiadas porque elas também querem produzir notícias, no sentido de sai uma notícia, ela já quer repercutir nas suas próprias mídias sociais e fica naquela angústia de ser sempre o primeiro e muitas vezes compartilha coisas erradas, fake news, por exemplo, com uma demonstração clara de falta de respeito, de responsabilidade. Ótimo. Dentro desse assunto, eu vejo que muitas das vezes as pessoas querem demonstrar o seu conhecimento e influenciar pessoas, mas acabam não parando para refletir o que eu estou fazendo. De fato, vai influenciar positivamente ou negativamente as pessoas, porque uma informação lançada hoje nas redes sociais não tem volta. E de quem eu estou falando ou como eu estou falando, o que vai refletir positivamente na vida do outro? É um momento que a pessoa precisa refletir. E dentro das pesquisas feitas, que eu fiz, a revista Veja São Paulo, um pesquisador disse que informações agressivas geram mais público, mais atenção. E dentro do conceito de comunicação, quando eu trabalho, brinco sempre que existe o arauto. O arauto dá uma sorte. A pessoa que leva sempre notícias ruins. Mas hoje, nesse mundo virtual, existe o arauto virtual. Que aquela pessoa que quando vê um acidente, se ela não tirar foto, fazer uma selfie, fazer um vídeo e compartilhar com todos os grupos do WhatsApp, a pessoa não está feliz. Deixando muitas vezes de auxiliar o próximo ali. Sim. Seria muito mais eficiente se parar, se fosse auxiliar no Isso mesmo. E também não se preocupa como que a família vai receber aquela imagem. Não se preocupa com a dor. E cada vez mais eu percebo pessoas nas redes sociais esquecendo de algo chamado empatia. Colocar-se no lugar do outro. Será que o que eu estou fazendo, eu gostaria que fizessem comigo também? Invadindo demais o espaço do outro. Sim. Uma falta também de noção com o espaço do próximo. Isso mesmo. Augusto, uma outra situação é que nas redes sociais você acaba identificando, você entra no perfil de uma pessoa, você consegue ver claramente ali o posicionamento dela, seja político, ideológico, né, religioso, de ideias, e isso tem sido considerado também para as empresas. Uma empresa hoje, ela também avalia a rede social? Sim, muitas empresas... Você que circula aí o estado Sim. todo, você percebe assim que a mídia social hoje é sim avaliada? Quando eu trabalho em gestão de pessoas, eu sempre lembro, ou coach de carreira, eu sempre lembro o meu coach, que as empresas hoje investigam a sua vida antes de contratar. Olha as redes sociais, e nisso acaba gerando um perfil comportamental seu, com essas análises. Então, quando você for compartilhar algo, primeiro, quando a gente fala em compartilhar informações nesse meio, nessas redes sociais, tem pessoas que querem ser os heróis,
Tem pessoas que têm um senso crítico hoje, justificam o seu senso crítico e esquece se o seu senso crítico está sendo construtivo ou destrutivo, ou até mesmo quando a pessoa posta algo que não contribui muito com o todo, está ligado na questão emocional. Será que não é o seu eu criança que está falando também? Então tudo isso as empresas observam e tem profissionais cada vez mais capacitados para analisar e dar uma devolutiva disso. E é interessante que fica também até uma dica, porque muitas vezes as pessoas elas falam, elas reclamam, criticam, apontam, mas na hora de se posicionar, mostrando soluções, criando algo autoral, não faz. Não faz. É mais fácil apontar o errado, né? É mais fácil criticar. E muitas das vezes, até mesmo quando a gente trabalha no processo de coach, quando eu trabalho no processo de coach, meu coach ele fica focado no problema. Ele foca no problema, onde eu tenho que mudar a forma dele de ver e perceber e fazer com que ele passe a focar na solução. E é aí que é a dificuldade que as pessoas hoje também têm nessas redes sociais. Muitas vezes é fácil postar que tal cidade aconteceu uma tragédia, mas aí, qual solução que eu posso dar? Por que eu não posso fazer uma vaquinha aí, virtual aí, nas redes sociais para ajudar as pessoas? Por que eu não posso fomentar doações para essa região também? Então é mais fácil falar assim, olha o quanto eu sou politizado, o quanto eu tenho conhecimento sobre, mas não dou solução também. Meio que lavo as mãos, né? Bem isso. Augusto, quando você pensa assim, a linguagem virtual versus a linguagem real, o que a gente tem de bom da linguagem real que a gente precisa levar para a linguagem virtual, que eu digo a comunicação? O amor. O amor. Quando eu levo esse amor para a linguagem virtual, eu passo a influenciar pessoas positivamente. E quando eu falo Você acredita nisso, assim, que a gente realmente, quando é uma semente que a gente vai distribuindo entre as pessoas? Se eu sou afetiva e respeitosa, com esse meu posicionamento firme e convicto, cada vez mais vou conseguindo contagiar as pessoas e também me blindar da agressividade do outro. Isso, e você começa... O agressivo não tem mais espaço, não tem palco para fazer isso. E você isso. começa a influenciar positivamente as pessoas. Então, as pessoas passam a entender que se essa pessoa age dessa forma, de uma forma mais ética, de uma forma honesta, e isso traz bons resultados, por que eu não vou fazer o mesmo? Aí a pessoa passa a fazer o mesmo. E quando eu falo dessa questão da agressividade, assistindo alguns vídeos, gostei muito da história da monja Coen, que ela compartilhou em um dos vídeos, onde num período que o Tibete foi invadido pela China, enfim, aqueles conflitos políticos, o líder foi mandado à Índia e ficaram os monges no Tibete. E alguns foram agredidos, e tudo mais. E quando, passado um tempo, esses monges foram encontrar o seu líder, o líder perguntou, qual foi o pior momento para você? E um deles logo respondeu, o pior momento foi quando eu deixei de ter compaixão com o meu agressor. Ou seja, eu tive raiva. E a raiva, cada vez mais que você alimenta ela, você propaga, pessoalmente ou através de rede social. Então, ao invés de propagar raiva, por que não propagar amor? E muitas vezes eu propago uma mensagem em tese positiva, mas de fato, no dia a dia, eu tenho um outro posicionamento, né? Então eu preciso também ter equilíbrio entre o que eu faço, o que eu escrevo, o que eu falo. Isso precisa ser congruente. O que falar, praticar. Existem muitas máscaras nas redes sociais, Augusto? Muitas. Porque a pessoa acaba criando uma persona, né? Um personagem, porque a distância, ainda mais que hoje tem muita impunidade nas redes sociais, as pessoas aproveitam neste momento para soltar, de fato, quem ela é lá dentro. E é interessante que recentemente dois jovens que tentaram, que criaram por meio das redes sociais, a partir do que aconteceu em Suzano, toda uma comoção, eles foram presos. Então é importante também que as pessoas tenham responsabilidade, porque com a legislação sendo aplicada e o grupo de inteligência no Estado atuando, é importante também isso, que as pessoas têm que se responsabilizar pelos seus atos. É importante, tem que se responsabilizar, mas também a dica que eu dou para os pais: observe mais seus filhos. Perceba o que seus filhos vêm postando nas redes sociais, até mesmo os amigos. Muitas das vezes eu falo que as redes sociais passam a ser um diário das pessoas. Aberto, né?
aberto, onde ela publica sua felicidade, onde ela publica sua tristeza, sua frustração, o término do seu relacionamento. E o interessante que você falou do diário é que antes as pessoas escreviam em seus diários, que era algo tão profundo, e guardavam esse diário até às vezes com cadeado, ou seja, aquilo era a essência da pessoa, porque ela realmente vem sentindo. Outras vezes, quando você faz das redes sociais um diário, me parece que é algo para o outro ler. Nem sempre é essencialmente o que eu sinto. Também, mas vamos olhar também por uma outra perspectiva. O que a pessoa tem postado, será assim inconscientemente ela não está dizendo, me ajuda? Aí a gente acaba entrando num outro caso, o número de suicídio que vem aumentando. E muitos desses foram antes publicados nas redes sociais, o pedido de ajuda. É onde falta a sensibilidade da pessoa em perceber as pistas estavam lá. O outro. Augusto, para a gente finalizar, qual o caminho para que cada ser humano, cada pessoa tenha realmente uma plenitude, uma comunicação que flua e uma atitude, e a partir do coaching, congruente, equilibrada entre o trabalho, a vida pessoal, o relacionamento afetivo. Qual é, assim, uma chave, algo importante que a gente tem que pensar para que tenhamos sucesso, prosperidade em todas essas questões? Carreira, o lado afetivo, o lado familiar. A dica que eu dou é, seja assertivo, claro e objetivo na sua fala. Sempre coloque-se no lugar do outro. Como que essa pessoa vai receber essa informação? E sempre se preocupe, como que o outro está do outro lado também. Porque dependendo do estado do espírito do outro, é como a pessoa vai ler aquela mensagem. E o como vai refletir positivamente ou negativamente. Às vezes uma ligação é melhor do que escrever no WhatsApp. Sim, porque ali você percebe o tom de voz do outro. E você percebe se a pessoa está feliz ou não. E fica muito mais fácil para você ajudar quando preciso. E também, olhando para quem trabalha com as redes sociais aí, veja a imagem que você está passando nessas redes sociais. Para quem quer ser uma pessoa de influência nas redes sociais, veja se você está compartilhando informações que de fato são úteis para as pessoas e que gerem resultados positivos. Porque influenciadores não significa audiência, né? A pessoa pode ter muita audiência e não influenciar nada, e outras terem menos audiência, seguidores, e ter uma influência muito mais eficaz e positiva. Isso mesmo. Augusto Almeida, meu entrevistado de hoje.